Tá. Ok, tá bom. Muito bom dia a todos e todas. Meu nome é Lourdes Benguela. E hoje estamos mais uma vez aqui no nosso Anjango virtual para mais uma cidadania em debate. Começamos, esse é o terceiro nesse novo formato, nesse formato digital. E hoje temos como tema, deixa-me só fazer aqui a minha cábula. Vamos falar da situação da economia em Angola nessa fase da Covid-19. Em Angola e não só. Temos como moderador, como facilitador, Carlos Rosado, ele que é licenciado pela Universidade Católica Portuguesa em Economia, também é formado em Relações Internacionais, é jornalista econômico, atualmente é diretor de informação dos órgãos Jornal O Mercado, Vanguarda e Revista Rumo. Bom, tem muita coisa que se pode dizer sobre o Carlos Rosado, que algumas pessoas sabem melhor do que eu. E como eu já disse a ele no princípio, estou assim um bocadinho nervosa, né? Por causa de falar com ele, apesar de ser dessa forma virtual, é alguém que eu admiro. Então, mas enfim, é uma honra muito grande poder falar com Carlos Rosado, né? Bom, as pessoas que nos acompanham aqui no Zoom, depois quem quiser falar, por favor, é só levantar a mão, tem uma opção aqui nas reações, levantar a mão e eu vou saber quem quer falar. As pessoas que estão nos acompanhando no Facebook, eu vou ler as mensagens que vão deixando e os comentários. E, além do Carlos Rosado, quem quiser falar, agora todos vão ter que desligar os microfones. Vou passar então a palavra ao Carlos Rosado. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Lourdes. Bom dia a todos que me estão a ver. Eu, infelizmente, não. Eu só estou a ver a Lourdes, estou a ver aqui a sala, mas com as pessoas lá ao fundo. Estou a ver o Júlio Candeeiro e não estou a ver mais ninguém. Mas pronto, começo justamente por saudar a todos, agradecer o convite da Mosaico, em especial à irmã Cecília, que fez a ponte, e dizer que é sempre um prazer poder partilhar as minhas ideias sobre a economia angolana e, sobretudo, com uma audiência jovem. Eu não estou a ver, repito, mas presumo que são jovens, não é, Lourdes? A maioria dos participantes. São sim. Normalmente têm sido jovens e nas duas salas, maioritariamente, são jovens. Sim, senhora. E, portanto, como o modelo é eu fazer uma pequena apresentação, não é? De alguns minutos, e depois, então, podemos passar ao debate, às perguntas e respostas. Eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, ela não está atualizada, mas é uma apresentação que eu costumo usar em outras ocasiões e que de alguma maneira resume, enfim, é uma apresentação sobre a forma, de alguma maneira, como funciona a economia angolana. E o que é que... Eu penso que já estão a ver a tela, não é, Lourdes? Estamos sim. Ela está a processar, agora está um pouco fosca. Está a melhorar, está a melhorar. Pois. Enfim, é que se não estiver bem, ou não, se as pessoas não estiverem a ver, de alguma maneira perde utilidade. Já estão a ver melhor? Sim, estamos. Estamos a ver. Muito bem. Então, este gráfico tem a evolução da economia angolana desde os anos 70, desde 1970, portanto, 5 anos antes da independência, até ao momento, até 2019.
O indicador mais sintético de uma economia é o PIB. O PIB quer dizer Produto Interno Bruto. Enfim, no fundo, é aquilo que uma economia produz durante um ano. E, portanto, o que nós temos aqui é a evolução da produção, da criação de riqueza em Angola desde 1970 até 2019. E o que é que nós estamos a ver aqui? O que é que nós vemos? E este é o valor da produção em dólares dos Estados Unidos. E o que é que nós vemos? Nós vemos que em 1970 a economia angolana tinha um PIB de 4 mil milhões de dólares. E se vocês forem ver, foi uma evolução. Depois, em 75, é a independência de Angola. O que é que acontece em 75? Digamos, com a independência, a elite portuguesa que controlava a economia enfim, saiu do país, foi para Portugal, na maioria dos casos. Depois da independência, infelizmente, enfim, nós adotamos um regime que, do ponto de vista económico, causou muito mal ao país, que foi um regime comunista, um regime socialista, de economia coletiva, em que todos os meios de produção pertenciam ao Estado. E, portanto, isto teve consequências más para a economia. Finalmente, aqui, a partir meados dos anos 80, nós mudamos de regime económico, começamos a adotar uma economia de mercado. No princípio, aqui por volta de 1990, há os acordos de paz, etc. A economia, enfim, recupera um pouco, mas depois temos aqui 92, 93, o que é que aconteceu? Regressamos à guerra, a economia voltou, digamos, a sofrer com isso, e, portanto, o PIB voltou a baixar, e, finalmente, aqui em 2002, quando o PIB era de 19 mil milhões de dólares, dá-se a paz, e vocês estão aqui a ver o aumento incrível que o PIB angolano registrou depois de 2002 até ao momento. Portanto, só para termos uma ideia, em 2000 o PIB era de 12 mil milhões de dólares e aqui em 2014, este número aqui, o PIB atingiu 146 mil milhões de dólares. Portanto, o que é que isto, enfim, o PIB mais que decuplicou, isto é, multiplicou-se por 10 durante este período. Agora, a questão que se coloca é, então, mas como é que a economia angolana teve este desempenho tão bom durante este tempo todo, desde 2002 até 2014, pelo menos? Eu acho que o próximo slide ajuda a perceber porque é que isto aconteceu. Neste slide nós temos a linha vermelha, é exatamente o gráfico anterior, reflete a evolução do PIB, aqui não desde 1970, mas desde 1980, estão aqui a ver a evolução do PIB até ao momento. A linha preta representa o preço do petróleo. E o que é que nós verificamos, sem grandes contas, só visualizando? Nós verificamos que a evolução da economia angolana, a vermelho, coincide basicamente com o quê? Com a evolução do preço do petróleo, que está a preto. Portanto, que é a linha preta, quando o petróleo está bom, está alto, a economia angolana está boa. Quando o petróleo desce, isto acaba por se refletir na economia angolana. Portanto, o que é que nós temos verdadeiramente?
nós temos que a economia angolana segue o mercado petrolífero, segue o preço do petróleo. Eu não sei se o governo governa bem ou governa mal, mas isto sugere que, independentemente do governo e da forma como o governo governa, a economia angolana dança, diria assim, consoante o preço do petróleo. E, portanto, é isso que acontece. E o que é que aconteceu depois da paz? Houve, além da paz, houve uma dupla coincidência que neste período aumentou muito o quê? Aumentou muito o preço do petróleo. Vocês estão a ver aqui, portanto, esta linha preta, a partir de 2000, nós temos aqui um aumento do preço extraordinário, do preço do petróleo, que chegou em média, isto é a média anual, chegou aos $112. Em rigor até chegou mais alto, chegou quase a $150, mas como isto é uma média anual, não estão aqui os $150. Portanto, basicamente, independentemente do governo e da vontade do governo, se governa bem ou se governa mal, o que tem acontecido nos últimos tempos é que a evolução da economia é a evolução do preço do petróleo. E, portanto, como eu dizia, neste período, a partir de 2000, houve uma dupla coincidência. Não só aumentou o preço, como também aumentou a produção de petróleo. E, portanto, é basicamente o petróleo que explica a evolução da economia angolana. E nós podemos ver isto aqui, neste gráfico, ou nestes 3 gráficos, que eu chamei os números da petrodependência. E o que é que eles nos dizem? Este gráfico de cima diz-nos qual é a participação do petróleo no PIB, isto é, da riqueza que nós produzimos anualmente, qual é a parte dessa riqueza que vem do petróleo. E nós temos aqui que o petróleo começa consistentemente com 40% da economia, entretanto reduz-se aqui para 21%, mas essa redução do peso do petróleo na economia tem mais a ver com a redução do preço propriamente dita do que com uma alteração estrutural da economia angolana. Portanto, vamos ver antes estes dois gráficos que estão cá em baixo. O gráfico da esquerda diz-nos qual é o peso do petróleo nas exportações. E vocês estão aqui todos a ver esta linha vermelha de cima, que é que nos diz? Diz-nos que o petróleo representa mais de 95% das exportações angolanas. Portanto, aquilo que nós exportamos para fora do país é praticamente só petróleo. Diz-se e fala-se que Angola também é rica em diamantes. Provavelmente será, mas nós aqui não damos conta disso. Se vocês virem os diamantes, é esta linha preta que está cá ao fundo, e nós estamos a ver que os diamantes não representam mais de 3% das exportações. E por que é que eu falo aqui nas exportações? As exportações são fundamentais. A nossa moeda é o Kwanza. Para nós termos moedas de outros países, nomeadamente dólares, nós temos que exportar aquilo que produzimos internamente, isto é, temos que vender ao estrangeiro ou aos estrangeiros os nossos produtos para nós podermos ter moeda estrangeira para, eventualmente, depois fazermos a importação. Mas, portanto, vocês veem aqui uma enorme dependência que nós temos relativamente ao petróleo, e nomeadamente em termos de exportações. E isto quer dizer, e vocês estão a ver que isto é constante ao longo do tempo, quer dizer que a economia não se alterou. Nós crescemos, mas a nossa dependência do petróleo continuou. E também o gráfico que está agora aqui embaixo do lado direito dá-nos, representa qual é a percentagem do petróleo das receitas públicas, das receitas do Estado, qual é a percentagem que vem do petróleo. E nós temos aqui que, por exemplo, em 2018,
65% das receitas do Estado vêm do petróleo. Então, temos aqui dois fatores fundamentais. Nós, para termos divisas, dependemos do petróleo. Nós não exportamos mais nada para além de alguns diamantes. E o Estado, para ter dinheiro para gastar, também depende do petróleo. E, portanto, são estas as duas, esta dependência do petróleo que condiciona a evolução da economia angolana. E como é que isto se percebe e como é que nós sentimos isso no dia a dia? É que nós temos depois, o país tem problemas resultantes dessa dependência. Mas eu costumo dizer, a dependência do petróleo não é a doença que a economia angolana tem. A dependência do petróleo não é mais do que um sintoma da doença que a economia tem. É um pouco o seguinte, quando nós temos febre, por alguma razão, a febre não é doença, a febre é um sintoma de uma coisa que a gente tem. Paludismo, pode ser sintoma de anginas, pode ser sintoma de outra coisa, de uma infecção qualquer que nós temos no corpo. E, portanto, assim é a nossa dependência do petróleo. Nós não somos... A dependência do petróleo não é a doença. A doença verdadeira é que Angola não consegue produzir bens e serviços a um preço que seja com uma qualidade e com um preço competitivos a nível internacional. Esse é que é o verdadeiro problema de Angola. É a falta de competitividade da nossa economia. Nós não conseguimos produzir mais nada, e todos nós sabemos, ou praticamente mais nada, a não ser petróleo. E então, mas isto acontece porquê? Porque é que nós, este gráfico que vocês estão a ver, é um gráfico sobre um ranking que é elaborado por o World Economic Forum. E o World Economic Forum faz o ranking dos países mais competitivos do mundo. Só para vocês terem ideia, em 2014, 2015, enfim, isto já tem 5 anos, mas ainda será atual, entre 144 países, Angola era o país menos competitivo. Portanto, estamos numa situação muito complicada e que revela, esta é que é a nossa doença. Nós não somos um país pouco competitivo. Esse estudo disse-nos e revelou-nos porque é que nós não somos competitivos. Estão aqui as razões, essas barras vermelhas são as razões que estão na origem da nossa falta de competitividade. Perguntaram às pessoas que responderam a esse inquérito, que responderam a esse estudo, que participaram nesse estudo, quais eram os principais constrangimentos da economia angolana. E eles responderam, e o que foi mais citado foi o do financiamento. Não há financiamento, não há crédito à economia. Os bancos não concedem crédito. E como sabem, quando se começa um negócio, ou quando se faz negócio, ou quando se faz uma empresa, não vive só do dinheiro próprio. Tem que recorrer a crédito e, sobretudo, o crédito bancário. E, portanto, isto não existe em Angola. O financiamento é um problema muito grave. Outro problema que citaram é o problema da qualificação da mão de obra. Este é um problema gravíssimo e que a muitos de nós custa aceitar, porque nós dizemos, não, nós temos muita gente formada, o Estado até gastou muito dinheiro a mandar pessoas lá para fora, temos muitas universidades, temos 200 mil alunos. O que acontece é que a qualidade do nosso ensino é muito má. E, portanto, sendo a qualidade do ensino muito má, os profissionais que saem das escolas e das universidades também são muito maus. Têm, enfim, em geral, o nível de competências que nós adquirimos nas nossas escolas é muito pequeno, ou seja, e o problema principal está onde está no ensino primário. Como todos nós sabemos,
tem muito pouca qualidade. Outro problema que os empresários e as pessoas que participaram no estudo dizem é a marca das infraestruturas. Nós não temos luz, nós não temos água, nós não temos comunicações. Como é que nós queremos ter indústria? Como é que nós queremos ter empresas funcionais? Fica complicado, não é? Porque produzir bens implica ter, naturalmente, enfim, todas estas coisas demonstradas e, portanto, fica muito complicado. Depois tem outro problema, que é o problema da corrupção. Enfim, na corrupção, como todos nós sabemos, o problema da corrupção é que isto causa problemas tremendos à economia. Quando nós precisamos de uma coisa, quando o Estado lança uma obra, em vez de dar a obra a quem sabe fazer melhor e leva um preço mais baixo, não. Dá a obra aos amigos e aos conhecidos, que não sabem fazer, não têm conhecimento nenhum nas obras. Então as obras ficam muito mais caras e também ficam naturalmente com pouca qualidade. E ao fim de um certo tempo degradam-se. É o caso das nossas estradas. Portanto, nós apontamos aqui este conjunto de problemas. A saúde também é um problema, o nosso sistema de saúde não funciona e sem uma boa saúde não há bons trabalhadores, naturalmente. Mas além deste estudo do World Economic Forum, há outro estudo que é elaborado anualmente pelo Banco Mundial, que é este que está aqui, e que vocês podem ver o Banco Mundial faz um estudo sobre como é que são os ambientes de negócios do mundo, qual é a facilidade de fazer negócios nos diferentes países do mundo. E o que é que acontece? Nós, por exemplo, em 2018, entre 190 países, por aí, nós estávamos no lugar número 175. Quer dizer que nós estamos entre os 20 piores ambientes de negócios do mundo. E porquê que o ambiente de negócios é importante? É importante pelo seguinte, não é o Estado, nós já percebemos que não é o Estado que nos vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é o setor privado, são as empresas privadas que nos vão dar emprego, que nos vão dar essas coisas todas. E então é preciso termos um bom ambiente de negócios. E, portanto, como eu disse, nós estamos entre os 20 piores ambientes de negócios do mundo. E, portanto, sem um bom ambiente de negócios, nós não vamos lá. E vocês veem aqui quais são os problemas maiores que nós temos em termos de ambiente de negócios. Um deles tem a ver com a justiça, cumprimento dos contratos. Nós fazemos um contrato, fazemos um negócio e estamos sempre a pensar que as coisas vão correr bem. Mas se as coisas não correrem bem, precisamos de alguém que possa dirimir os conflitos. Isso é feito pelos tribunais, é feito pela justiça. A nossa justiça, como sabem, não funciona. Outra coisa que aparece aqui nos constrangimentos, nos gargalos que o banco, para fazer e para a economia angolana andar para a frente, tem a ver, mais uma vez, com a obtenção de crédito. Repito, sem crédito a economia não funciona bem. Temos também outros problemas, como, por exemplo, o comércio internacional, o registro de propriedade, a resolução de falências, enfim. Os problemas que nós temos e que impedem o país de crescer estão praticamente todos identificados. Agora, e são esses, não é? Agora, o que é necessário fazer? Nós precisamos de atuar sobre estes problemas que a economia angolana tem. Nós precisamos de melhorar o nosso ambiente de negócios. Nós precisamos de melhorar os fatores de competitividade da economia angolana. E, portanto, sem nós fazermos isso, nós não vamos a lado nenhum. E, portanto, o tema deste webinar é sobre os efeitos do Covid na economia angolana e no mundo em geral. E, portanto, agora, onde é que o Covid entra aqui e onde é que o Covid ainda atrapalha mais a economia angolana? É preciso dizer-vos que Angola já tinha muitos problemas antes da Covid. A Covid, a única coisa que fez foi agravar ainda mais os problemas que nós já tínhamos.
E qual é, por onde, digamos assim, por onde é que o vírus da Covid entrou na nossa economia? Foi aqui, através de quê? Do petróleo. O que é que aconteceu? Com a Covid, a economia mundial parou, ficamos todos em casa, não há transportes, as pessoas não viajam de um país para o outro e, portanto, no fundo, a economia foi desligada. Se não há atividade económica, as economias não precisam de petróleo. Portanto, reduz-se a procura do petróleo. Se reduz a procura do petróleo, diminui o preço do petróleo. E, portanto, o petróleo chegou, agora está a 40, 45, mas em março, por aí, março, abril, o petróleo chegou a estar a menos de $20. E, portanto, com o petróleo em baixo, como dizia aquele gráfico anterior, com o petróleo em baixo, nós não temos dinheiro, não conseguimos ter divisas para importar máquinas e também produtos de consumo do estrangeiro. Nós também, o Estado não tem dinheiro para investir e, portanto, é por aí que a Covid está a afetar a economia angolana. Portanto, mas não venham, aqui a Covid tem costas muito largas, as pessoas dizem que Itália, isto é por causa da Covid. Também é por causa da Covid. Mas a mensagem que eu queria deixar-vos, e depois podemos passar ao debate, a mensagem que eu vos queria deixar é que o problema de Angola não é a Covid. Também é a Covid, mas não é a Covid. O problema de Angola tem sido, ao longo destes tempos todos, a nossa falta de competitividade. A economia angolana não consegue, nós não sabemos produzir outra coisa que não seja o petróleo. E porquê é que pedimos o petróleo? Mesmo o petróleo não somos nós que produzimos, são as empresas estrangeiras que vêm cá e que produzem o petróleo. Isso não é difícil, não é difícil produzir petróleo, da mesma forma que não é difícil produzir diamantes. Difícil é fazer têxteis, fazer calçado, fazer produtos alimentares, todas essas coisas. E nós não temos conseguido fazer isso. Esse é que é o nosso problema. Esperemos e repito, as coisas não é, nós não é muito, quer dizer, existe um roteiro, existem soluções. Nós vimos aqui quais eram os fatores que, digamos, e posso voltar ao slide anterior, quais são os problemas da economia angolana. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de atuar sobre esses problemas, precisamos de atuar sobre o financiamento, precisamos de atuar sobre a qualificação das pessoas. Aliás, eu acho mesmo que o principal problema o nosso principal problema é a saúde e é a educação. É por aí que nós temos que começar. Nós já vimos que um dos grandes problemas é a qualificação da mão de obra. Nós temos que qualificar os angolanos. O petróleo vai acabar, os diamantes vão acabar e quem vai ficar aqui em Angola são os angolanos. Portanto, não há melhor forma de nós ultrapassarmos este problema senão dando educação aos angolanos e dando saúde também aos angolanos. E, portanto, eu ficava por aqui em matéria de apresentação e estou naturalmente disponível para responder às perguntas que entendam fazer. Eu gostava também de dizer que estes slides, estes quadros, estes gráficos estão disponíveis. Eu posso partilhar com a Mosaico ou com o Mosaico e o Mosaico pode depois partilhar com vocês. Ou então, vocês podem, eu tenho aqui na parte final, tenho aqui que estão aqui na parte dos agradecimentos, estão a ver aí um meu e-mail, que é serrosado@sapo.ao. Portanto, quem estiver interessado em ter estes slides, pode mandar um e-mail que eu, na resposta, enviarei esta apresentação, que é um resumo do que eu apresentei, meia dúzia de slides. Esta apresentação tem 28 slides e, portanto, posso partilhar a informação esta informação que está aqui. Eventualmente, poderei regressar aos slides, se houver uma outra questão, um ou outro relacionada com isto. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Estou então, Lourdes, agora disponível para responder às perguntas que queiram colocar.
Ok, obrigada, Carlos Rosado. Vou passar aqui primeiro aos participantes que estão no Zoom, que estão nos acompanhar. Não vi ainda nenhuma mão levantada. Eu pedi que levantassem as mãos. Aqui nas reações há uma opção, levantar as mãos. Já tenho aqui uma mensagem no bate-papo. O Faria Pascoal agradece a disponibilidade do conteúdo. Que o Carlos disse que quem quiser vai partilhar, então está aqui a agradecer. Repito, quem no Zoom quer falar, levante a mão, se faz favor. E vamos passar para as salas. Alguém quer falar? São 10 horas. Alguém na sala? Sim, Lourdes. Sim, Policarpo. Sim. Bom dia. Eu sou Felipe Bernardo. Eu tenho uma questão a perguntar ao senhor Carlos Rosado. Como economista, que análise faz a partir da produção econômica, sem contar com a receita petrolífera? O que é que o governo deveria fazer para a gestão do país? E outra questão, se o governo de Angola convidasse para o Conselho Econômico da República, qual é o contributo que deveria dar para o governo gerir bem a economia do país? E, por outro, também quero dizer que, a partir desses dados da economia angolana, que só depende do petróleo, com a entrada do FMI em Angola e o mesmo FMI dita as regras como que o governo deve gastar o dinheiro, e eles ditam as regras para que o governo cumpra com aquilo que está estabelecido com o FMI. E agora nós temos a crise agravada, e também o governo implementa taxas de impostos, IRT nas Forças Armadas, como na Polícia Nacional, e o 14% do IVA que os empresários também estão a reclamar. Essas todas as questões, como que deveria ser resolvido? É tudo. Lourdes, eu não sei como é que quer fazer, se respondo às perguntas à medida que vão sendo colocadas. Vamos ter 2 ou 3 perguntas e respondo depois em conjunto. Não sei como é que a Lourdes quer fazer. Bom, eu acho melhor que fossem 2 a 3 questões. Por uma questão mesmo de gestão de tempo. Sim, senhora. O Carlos não se importa. Não, a Lourdes é que manda. Ok, obrigada. Bom, gostava de pedir aos participantes que fossem mesmo objetivos nas questões. Eu sei que eu também tenho aqui muitas questões pessoais, né? Só que infelizmente não as poderei colocar todas. Provavelmente algumas os participantes vão colocar, então deveríamos mesmo ser objetivos. Mas alguém na sala, e depois já vou passar para mais uma questão que tenho aqui no bate-papo. Mais alguém na sala? Tem mais alguém, sim. Ok, força. Sim. Antes de mais, muito bom dia. Arnaldo Felipe é meu nome. Eu gostaria de fazer algumas questões. A primeira é, relativamente às instituições privadas em Angola, quantas empresas tiveram de encerrar as suas atividades e em que percentagem se agravou o desemprego? A segunda, quanto tempo Angola precisará para reativar a sua economia, já que o preço do barril de petróleo continua flutuante com a prospecção descida cada vez mais? A outra é, qual deve ser a postura do governo angolano para resolver o problema do crescente nível de desemprego? A última questão é, será que a população ressentiria menos o impacto da Covid-19 se houvesse em Angola um subsídio de desemprego? Muito obrigado.
não sei se o Carlos conseguiu pegar todas, mas eu gostava que eu colocarem as questões, fizessem de forma um bocadinho pausadas, porque temos que escrever. Então, se fizerem muito rápido, não vamos conseguir apanhar todas. Mas antes de passar para a sala, tem alguém que levantou a mão, o Faria Pascoal, no Zoom. Vamos passar agora para... Vamos sair da sala e voltamos para a sala maior, né? O Zoom. Sim, Faria, força. Ok, muito bom dia ao doutor e bom dia a todos e a todas. Obrigado por estar presente neste debate. E o doutor Rosado foi muito claro nas suas questões. E eu trago as seguintes questões. O doutor disse que os problemas da economia do país estão identificados. E espelhou que o centro dessas questões todas baseia-se através do petróleo. O petróleo, a falta de financiamento e a qualificação da obra humana. A minha inquietação aqui era... Estamos a acompanhar que o Executivo está a proibir a importação de vários produtos. Então, eu acho que, para mim, com a proibição da importação dos produtos, principalmente os da cesta básica, e não estando a apoiar o acesso das vias, o acesso das vias aonde esse produto sai. Por exemplo, se olharmos para a parte sul, há muito produto que sai nessas localidades e acabam por se estragar porque as vias não têm acesso. O que se verifica é que as aberturas das vias só se fazem no processo quando há processo de eleições. Então, de que forma é que nós vamos conseguir sair? De que forma é que vamos conseguir sair desta crise se as vias de acesso para conseguir se escoar o produto não está a ser aberto? Muito obrigado. Por enquanto, fico somente com essa questão. Ok, obrigada. Obrigada, Faria. Vamos então, agora, o Carlos pode responder a estas e depois voltamos ao novo bloco, ao outro bloco, ou seja. Muito bem, muito bem. Bom, enfim, as perguntas todas, embora houvesse e haja algumas específicas, andam todas mais ou menos à volta de como resolver o problema, não é? E resolver o problema, não há nenhuma varinha mágica que nos diga como nós vamos resolver o problema. Sabemos, em geral, que a solução do problema passa por atuar sobre aqueles fatores que estavam ali identificados. Por exemplo, um dos problemas é o crédito. Ok? Como é que nós resolvemos o problema do crédito? É o seguinte, o problema do crédito não é uma coisa fácil de resolver, porque o que acontece é que os angolanos, as empresas angolanas, pedem dinheiro aos bancos e não devolvem o dinheiro aos bancos. Se vocês tivessem um banco, emprestavam dinheiro? Não emprestavam. Então eu vou emprestar dinheiro a alguém, esse alguém não me devolve. Só para vocês terem uma ideia, 35% dos empréstimos não são pagos. Então, estão a entender? Fica muito complicado. Portanto, e como é que se resolve este problema? E depois isto está tudo ligado. Sabem que uma forma de resolver o problema, há aqui primeiro uma que é, mas este talvez na banca já não exista tanto, mas existiu, que é o amiguismo, a corrupção, o 80%, eu disse que 35% dos créditos não eram pagos. No caso do BPC, foi 90% do crédito não foi pago. E vocês receberam algum crédito do BPC? Não. Eu também não recebi. Quem é que recebeu? Foram lá os amigos do BPC, não é? E, portanto, vocês estão a ver, nós, para resolvermos o problema do crédito, temos que resolver primeiro o nosso problema. Percebem? Que temos que ser honestos. Temos que apresentar projetos que sejam rentáveis, porque o crédito paga-se com o rendimento dos projetos. Se os projetos não são bons, não há dinheiro para pagar o crédito.
Mas há aqui nós, para resolver o problema, temos que ter um início. E o início é o seguinte: a nossa casa, Angola, a economia angolana, está uma bagunça completa, como dizem os brasileiros. Tudo bagunçado. Nada funciona, ou poucas coisas funcionam. E, portanto, o que é que nós temos que começar por fazer primeiro? É O Carlos desligou o som. eu peço desculpa. Mas, portanto, estava eu a dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer é arrumar a casa. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer antes de resolver todos os outros problemas. E supostamente é isso que nós estamos a fazer com o Fundo Monetário Internacional. Temos um programa de reformas, não é? No sentido de melhorar o ambiente de negócios, melhorar o contexto, arrumar a casa. Porque às vezes vocês quer dizer, por exemplo, às vezes são coisas muito simples. Nos países mais desenvolvidos, nós para pedirmos um crédito ao banco, uma das coisas que nós temos que fazer é fazer o quê? É apresentar um comprovativo da morada. Nos países desenvolvidos, eu vou pedir o crédito ao banco e eu provo que moro naquela casa como? Com uma fatura da água, com uma fatura da luz, com uma fatura de qualquer coisa. Vocês aqui, nós nem conseguimos provar onde é que nós moramos, em muitos casos, não é? Moro ali, junto a não sei quê, casa sem número. Quem é que vai prestar dinheiro a uma pessoa que nem se sabe onde aquela pessoa mora? Portanto, há coisas muito, muito básicas. Outra coisa que nós temos que resolver, por exemplo, no crédito também, é o registro de propriedade, porque quando nós vamos pedir crédito, nós temos que apresentar garantias. Isto é, para o caso de nós não pagarmos, nós temos que ter um bem que o banco fica com ele de forma a pagar o nosso empréstimo. A principal garantia, ou das principais garantias em todo o mundo, são as casas, é o imobiliário, ok? Nós aqui não temos registro das casas. Portanto, se nós formos pedir um empréstimo ao banco, apresentarmos a casa como garantia, o banco não aceita, porque nós não conseguimos provar que a casa é nossa. E, portanto, o banco só aceita se nós tivermos um papel a dizer que a casa é nossa e que, caso nós não paguemos o empréstimo, o banco vai lá e vai buscar o... Portanto, há milhares de coisas pequeninas, já foi aqui dito, as estradas, quer dizer, há milhares de coisas que nós temos. Nós não temos uma coisa para fazer, nós temos milhares de coisas para fazer ao mesmo tempo. Essa é que é a grande questão. Nós precisamos de, em geral, melhorar o ambiente de negócios para que as pessoas possam investir. Nós precisamos de atrair investimento direto estrangeiro. Nós temos que ter, esse é outro problema. Como foi aqui dito, o governo está a proibir importações. Isso é péssimo para um país. Isto para nós até parece-nos bem, não é? Porque temos que ajudar os angolanos e como temos que ajudar os angolanos, nós então vamos proibir a importação de produtos estrangeiros. Isto é a pior coisa que nos pode acontecer. A economia de mercado funciona com competição, com concorrência. Vocês veem aí nos vossos bairros, se existe só uma loja, não é? Os preços são altos. Se existem várias lojas, os preços já, enfim, não são baixos, mas baixam um pouco. A concorrência faz parte da economia. Se nós não tivermos concorrência, e uma da parte da concorrência vem do estrangeiro, sabem o que é que isto vai dar? Vai dar mais corrupção. Porque para importar alguns produtos, eles disseram, não podem importar, mas não é bem assim. Quando não houver o produto, é possível importar. Mas para importar esse produto é preciso pedir uma licença. E quando vão dar a licença, provavelmente vão pedir dinheiro pela licença. Portanto, esta coisa de nós restringirmos as importações com o argumento de que estamos a proteger os angolanos não é exatamente assim. Pelo contrário. Como disse também, um dos problemas que nós temos é a qualificação da mão de obra. E nós, eventualmente, precisamos de mão de obra estrangeira especializada que nos venha ajudar para diversificarmos a nossa economia. Portanto, enfim, há toda uma série de
de coisas que é preciso fazer no curto prazo. E o meu problema é o seguinte, é que sem prejuízo de estarem a ser feitas coisas boas, muitas vezes a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade socialista. O Estado acha que pode fazer tudo e atrapalha, e depois vem a corrupção, enfim, vêm essas coisas todas. Mas, portanto, nós precisamos de adotar muitas medidas de curto prazo, mas precisamos, sobretudo, no longo prazo. Eu disse-vos há pouco, o petróleo vai acabar, os diamantes vão acabar, quem vai ficar são os angolanos. E os angolanos, para gerirem as nossas riquezas, para gerir o país, precisam de estar qualificados. Portanto, nós precisamos de quê? De apostar fortemente na educação. E sabem o que é que acontece atualmente? Nós gastamos mais dinheiro com a defesa e com a segurança do que com a educação e a saúde. E vocês estão a ver o que é que tem acontecido ultimamente, não é? Isto dá ideia. Um governo pode querer resolver os problemas do país de duas maneiras. É resolvendo mesmo os problemas e melhorando o nível de vida da população, que a população já não vai reclamar. Ou então pode resolver os problemas reprimindo. O que me parece a mim é que o governo opta pela segunda, não resolve os problemas que são para resolver e depois reprime a população, mata por causa do Covid, os polícias batem nas nossas mamãs, fazem essas coisas todas e, portanto, temos esse problema. Nós gastamos mais dinheiro no longo prazo, nós temos que fazer uma aposta muito grande na educação. Só ao fim de 3 anos de mandato do presidente João Lourenço é que nós começamos a ver alguma coisa na educação. Começamos a ver, não. Começamos a ver anunciado. Vão acabar com a monodocência de 6 anos, que é uma das medidas mais inteligentes que temos que ter. Temos que reformar a saúde também, ter hospitais, melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, de alguma maneira, enfim, enfim, são estas coisas, são milhares de coisas que nós podemos dizer. Mas, respondendo em concreto a algumas perguntas, e, portanto, a minha opinião é que o governo, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa cabeça, mudar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade. Nós já não vivemos no tempo do comunismo, do Partido Único. Nós vivemos numa nova era, que é uma era de democracia, em que os cidadãos devem participar, em que tem que haver mais transparência, em que o governo tem que dar explicações às pessoas. Vocês viram o tempo que demoraram a reagir às mortes das pessoas pelos polícias? Isto já acontece há tanto tempo, porque eles acham que não têm que prestar contas a ninguém. Não têm que prestar contas. E, portanto, são estas coisas. Nós temos que primeiro mudar a mentalidade. E depois temos também que todos os angolanos devem ser chamados para trabalhar. Não é apenas os do MPLA. Não pode ser. Todos os angolanos têm que estar e têm que estar a ser chamados e têm que contribuir. O que nós vemos é que são os do MPLA só que trabalham, são só os do MPLA que vão para administradores municipais, que vão para chefes das empresas, que vão para chefes da administração pública. E, portanto, é muito isso. Nós temos que mudar esta mentalidade. O problema maior, e que nos afeta a todos e que foi aqui colocado, tem a ver com o quê? Com o desemprego. Esse é o principal problema de Angola. Eu diria também de África. Nós temos, e sobretudo o desemprego jovem. Perguntavam os números. Nós cerca de 33%, a nossa taxa de desemprego é de 33%. Ok? Portanto, quer dizer, basicamente, que 33% da população regressei. Sim, regressou. Pois eu peço desculpa, estas coisas virtuais são muito bonitas, mas lá está, por exemplo, o nosso país não tem muitas vezes condições, enfim, esses problemas acontecem em todo o mundo, mas acontecem sobretudo nos países onde a internet não funciona muito bem, não é? Onde a largura de banda é pequena.
E está a ver, uma das coisas que nós temos que fazer, o mundo é cada vez mais digital. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma internet com boa velocidade e barata. Provavelmente, enfim, sem prejuízo de, pronto, se foi disponibilizada uma sala onde as pessoas estão. Mas nós devíamos ter um país onde, se calhar, podemos até ir para a sala para conviver, mas onde todos tivéssemos condições de acompanhar este webinar a partir de casa. É isso. E para que isso aconteça, nós temos que ter a internet massificada, a internet a um custo que seja suportável pelas pessoas. Está aqui, por exemplo, a economia digital. Angola tem que se digitalizar também. A verdade é que o nosso acesso à internet é da ordem dos 25%. Portanto, em 4 pessoas, só uma é que tem acesso à internet. Isto não pode acontecer. É uma das coisas que, se o governo quiser desenvolver o país, uma das coisas que tem que fazer é justamente atuar sobre as comunicações ou sobre as telecomunicações para dar internet barata a toda a população. Mas eu estava com o desemprego. Nós temos cerca de 33% de desemprego. E os mais fustigados são os jovens. Na população entre os 15 e os 24 anos, a taxa de desemprego é superior a 50%. Enfim, vocês sabem, a maior parte são jovens, sabem muito bem, vocês não têm emprego, não encontram emprego. Mais de metade de vocês, que nós nos conhecemos, da nossa família, estão desempregados. Isso é uma coisa terrível. E o emprego só se cria. Nós não vamos ter emprego no Estado. Não é o Estado que vai criar mais lugares para a função pública, para a polícia, para os militares. Não. Quem tem que criar empregos é o setor privado. E o setor privado, sobretudo as pequenas e médias empresas. E também com o auxílio dos estrangeiros. Temos que convidar os estrangeiros a virem investir em Angola. Portanto, só assim é que nós vamos resolver o problema do desemprego, é com a economia a crescer. Outro problema também que nós temos é a qualificação da mão de obra. Muitas vezes, eu como disse, o nosso ensino é mau, os nossos jovens saem muito mal preparados das universidades e, portanto, muitas vezes também não são aceitos porque o nível de qualificação é relativamente baixo. E, portanto, nós também temos que apostar na qualificação das pessoas para resolvermos o problema do desemprego. Portanto, isto está tudo ligado. E, infelizmente, pelo que eu expliquei ou fui dizendo ao longo desta intervenção, nós não vamos conseguir resolver o problema rapidamente. E mais do que isso, nós temos desemprego e as pessoas que estão empregadas têm muito pouca qualidade do emprego. Só para vocês terem uma ideia, nós temos à volta de quê? 10 milhões de empregos em Angola. Portanto, 10 milhões de empregados. Nos inquéritos que são feitos pelo Instituto Nacional de Estatística, chegaram à conclusão que Angola tem 10 milhões de empregos, 10 milhões de empregos de pessoas empregadas. E vocês sabem o que é que acontece? Desses 10 milhões, quase 7 milhões e meio são trabalhadores informais. Isto é, os empregos não têm qualidade absolutamente nenhuma. Portanto, só 2 milhões e meio é que têm emprego formal, que estão na segurança social, que têm direitos. Todos os outros, portanto, em cada 4 empregos, 3 são informais. E as pessoas estão nos empregos informais porque vendem isto, vendem aquilo, fazem o seu negócio. Porquê? Porque não conseguem arranjar emprego. E, portanto, nós temos que resolver este problema da informalidade. Nós não só temos poucos empregos, como os poucos empregos que temos têm má qualidade. E aí é uma pergunta que foi feita, creio que pelo Arnaldo Felipe, e que tinha a ver com o subsídio de desemprego. Naturalmente que, ao contrário dos países mais desenvolvidos, em que as pessoas ficaram em casa com a Covid e foram ajudadas pelo Estado, nós aqui não temos ajuda absolutamente nenhuma. Agora, como se costuma dizer a economia, não há almoços grátis.
Nós, para termos ajuda, o Estado tem que ter dinheiro. E como é que se resolve o problema nos países mais desenvolvidos? Através da segurança social. As pessoas descontam uma parte do seu salário, não é? Que estão, de alguma maneira, a fazer um seguro contra o desemprego. Se as pessoas depois ficarem desempregadas, durante um certo tempo recebem um subsídio. Agora, o que é que acontece? Nós, se quisermos um subsídio de desemprego, temos que aumentar as contribuições. Só para vocês terem uma ideia, em Angola, e isso, enfim, as pessoas que têm emprego saberão, os trabalhadores descontam 3% para a segurança social. Já as empresas descontam 8% para a segurança social. Quer dizer que no conjunto, trabalhadores e empregados, trabalhadores e empregadores, trabalhadores e patrões descontam no conjunto 11% para a segurança social por cada trabalhador. Vocês sabem o que é que acontece em Portugal, por exemplo? Em Portugal, só os trabalhadores individualmente descontam 11% do seu salário para a segurança social. Vocês sabem quanto é que desconta os patrões? Os patrões descontam 22%. Portanto, e quer dizer que do salário de um trabalhador, 33%, não é? Vai para a segurança social, justamente para acudir em momentos complicados de crise, quando as pessoas ficam desempregadas e durante um certo tempo recebem subsídio de desemprego. Portanto, nós não temos condições de ter subsídio de desemprego em Angola porque não temos dinheiro. Para que possamos vir a ter, é preciso que nós aumentemos as nossas contribuições. E agora é o seguinte, vocês dirão, mas uma pessoa que ganha 25 mil, uma pessoa que ganha 50 mil, como é que ainda vai descontar? Já desconta 3%, ainda vai descontar mais 11%? Existirão em Angola condições para isso? Provavelmente não. Portanto, nós estamos numa situação muito complicada, que nós temos que ter, complicada, mas não impossível, não é? Naturalmente. E, portanto, eu acho que o caminho certo é esse, que é recomendado pelo Fundo Monetário Internacional, que eu apoio, e que é no sentido de fazermos as reformas, de pormos a nossa economia a funcionar. Alguém disse que o fundo dizia onde é que nós gastamos o dinheiro ou devemos gastar. Não corresponde à verdade. Nós temos um programa com o Fundo Monetário Internacional e os grandes números, o fundo, quando muito, participa numa decisão sobre quanto é que vamos gastar. Agora, quanto é que nós gastamos em particular depende de nós. E aí começam muitas vezes os problemas. Nós, em vez de gastarmos o dinheiro onde devemos gastar, gastamos mal o dinheiro. Gastamos em cargos para os ministros, queríamos fazer uma clínica dentária para o Presidente da República, queríamos fazer um hospital para os dirigentes, queremos fazer um metro de superfície. Portanto, infelizmente, não é o Fundo Monetário Internacional que nos diz onde nós gastamos o dinheiro. Somos nós que dizemos onde gastamos o dinheiro e essas decisões, na maior parte dos casos, ou em muitos casos, são decisões erradas. Nós não nos sabemos governar, nós gastamos mal o dinheiro que temos à nossa disposição. E alguém perguntava, mas e quanto tempo é que vamos demorar a recuperar? Vamos demorar muito tempo. Se o petróleo subir, enfim, a recuperação fica mais fácil. Mas todas estas coisas que eu estou a dizer, que são necessárias fazer, são coisas que levam tempo a produzir os seus efeitos. Um dos problemas é a qualificação da mão de obra. Qualificar pessoas não se faz de um momento para o outro. Nós devíamos ter começado a qualificar as pessoas logo desde a independência. O que é que nós dizíamos dos colonos? Qual era a forma que os colonos tinham de controlar? O que era não dar educação às pessoas. O que é que estão a fazer já depois da independência? O que é que estão a fazer connosco? Também não estão a dar educação. Estão a gastar mais dinheiro com a tropa e com a polícia do que com a educação e a saúde. Enquanto isto perdurar, é impossível que nós possamos ter e acreditar no nosso futuro. E, portanto, não é agora. Por acaso, com o Orçamento Geral do Estado, o revisto de 2020, a educação e a saúde já têm mais dinheiro do que a defesa e a segurança. Mas, enfim, vamos ver, vamos esperar para que nós possamos ter, enfim, a execução orçamental. Portanto, o meu discurso parece-me, enfim, pode parecer um pouco pessimista, mas eu estou a procurar ser realista. Nós, de facto, estamos com muitos problemas e eu não vejo, em muitos casos, solução para esses problemas. Nós, fazendo as coisas da mesma maneira, com as mesmas pessoas, não vamos obter resultados diferentes.
E em muitos casos, parece-me que é isso que estamos a fazer. Nós estamos a usar esta coisa das restrições às importações, são coisas que já fizemos no passado e não produziram efeito absolutamente nenhum. E, portanto, nós fazendo as mesmas coisas, não podemos esperar ter resultados diferentes. Lourdes, enfim, não sei se depois alguém quiser que especifique mais uma resposta, mas parece-me que, em geral, respondi às perguntas que me foram colocadas. Bom, ok. Por questões mesmo de tempo, então agora vamos passar para 5 questões e vamos ver como é que conseguimos gerir isso. Tenho aqui uma questão do Francisco Isengel. Ele diz assim: Carlos Rosado, o país teve um programa de crédito com juros bonificados, que era o Angola Invest, mas não funcionou, dado o critério que foi usado na altura. Agora criamos um outro programa, o PAC. Agora eu pergunto, qual será a possibilidade deste programa de crédito realmente ter o impacto desejado? Anotou, Carlos? Ok, outra questão. O Frei Júlio, ele gostaria de ouvir um comentário do Carlos sobre as recentes medidas do Ministério da Economia de limitar ou proibir, essa questão já foi aqui levantada, proibir a importação de alguns produtos da cesta básica. O Carlos já falou, mas se depois quiser acrescentar, também pode fazer. Deixa-me só ver. Já não tenho. Alguém no. Tem uma nova mensagem. Ok, todas as questões. O Frei Júlio diz que todas as questões já foram abordadas. Então não precisa voltar. Faria Pascoal já levantou a mão naquela hora, então já pode baixar. Volta lá de novo e baixa a tua mão, senão fica como se ainda quer falar, já? Ok, obrigado. Ok. Frei Pedro. Sim, Lourdes. Sim. Ok, obrigado. Bom dia a todos que estão a participar. Bom dia, Carlos Rosado. Muito obrigado pela sua presença e por esta aula toda que nos dá, mesmo com as preocupações que isso nos levanta. Gostava sobre esta questão das importações e da não exportação. Como é que acha que se podia equilibrar a redução das importações e aumentar a produção porque pronto. Lourdes, eu não estou a ouvir nada do que está. Pedro? Será que com a concentração? Pedro? Com a concentração Alô, Frei? do setor. Olha, perdeu, acho que o Frei Pedro não saiu. Estávamos ao final. Estou a ouvir aí As pessoas que estão com o microfone aberto e que nós estamos a ouvir. Sim, tem aqui pessoas a falar em baixo, eu não sei quem é, está com o microfone aberto, com o microfone ligado, não sei quem é. Aqui no Zoom já não há ninguém com a mão levantada. Alguém queira falar e está com dificuldades de levantar a mão? Não peço na sala, mas estou mesmo a pedir aqui. Eu, enquanto as pessoas pensam nas perguntas, posso talvez responder a esta do crédito. Tem aqui tem aqui alguém a levantar. O Edivaldo André. Sim, Edivaldo. Edivaldo? Muito bom dia. Ok. Bom dia. Agradeço então esta grande iniciativa da Mosaico, a professora Carlos Rosado por esta também aula mãe que estamos aqui a ter sobre a nossa economia de modo particular. Edivaldo? Sim? Olha, tu estás a te movimentar muito. Estás em movimento, então não conseguimos te ouvir.
desliga o teu vídeo, interrompe, e vamos conseguir ouvi-lo, porque com os movimentos que estás a fazer não conseguimos te ouvir, tá? Ok, agora podes falar. Talvez seja o vento, porque eu estou no jardim. Estamos mesmo a ouvir, o som está horrível. Vamos tentar ouvir, tá? Mas tem que ser mesmo o objetivo. Força. Eu queria voltar à questão também da questão dos nossos problemas, né? Vimos que temos vários problemas e que o nosso país é muito pouco competitivo. Agora eu gostaria de saber, assim, quanto coisa factível para nós, não esperando simplesmente do governo, o que é possível fazer, né, por parte da população, além de mudar a mentalidade, quais são talvez os paradigmas que devemos adotar, as ações concretas que devemos tomar para que cada um, na sua medida, possa contribuir para o engrandecimento da nossa economia nacional, na perspectiva do Dr. Carlos Rosado. Ok, Edivaldo, não sei se o Carlos conseguiu perceber, né? Alguma coisa. Consegui. Ok. Há mais alguém? Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada. Não há. Na sala tem alguém que queira falar? Nas duas salas tem alguém que queira falar? Policarpo e Avelino. Alguém? Tem sim, tem. Ok. Tem sim, também. Sim? Bom Sim, dia, bom dia. Bom dia. Exatamente. Daniel, eu sou o meu nome. Ouvi atentamente a fase embrionária do nosso facilitador, embora esteja já um pouquinho ultrapassada, mas eu gostava de voltar ao primeiro capítulo e fazendo jus a um pensamento de que a maior riqueza de Angola não é o petróleo, porém é o angolano. Gostava também de acrescentar dizendo que a grandeza de um país mede-se pela grandeza do seu povo. No entanto, eu gostava de ouvir do Carlos Rosado, enquanto economista angolano e conhecendo a realidade angolana, nós temos vindo que, desde já, Angola tem dado maior prioridade àquilo que é a economia, em contraste ao setor da educação e o setor da saúde. Eu gostava que o nosso facilitador tecesse algum esclarecimento relativamente a isso, uma vez que Angola não sobrevive só da economia. O setor da saúde, o setor da educação são os setores pilares. Aliás, recordar também que o petróleo é um recurso renovável, amanhã poderá acabar. A outra questão, e olhando para o nosso tema, gostava que fizesse uma introdução naquilo que é o impacto da Covid-19 na nossa economia. Na sua introdução falou, mas falou de forma muito reduzida, ou de forma muito miúda, muito pouca, e não foi muito bem esclarecido. Mostrou alguns gráficos daquilo que é o nosso passado, e eu consegui, de facto, entender, mas eu gostava, na nossa atualidade, olhando para aquilo que é um impacto... Daniel, tem que ser mesmo objetivo. Tem mais pessoas que também querem participar. Exatamente. Sim, fico por aqui olhando naquilo que é o nosso tema, o impacto da Covid-19 na economia angolana. Muito obrigado. Ok. Carlos, vamos passar só para mais uma aqui da Margarida. Sim. Aqui na sala de reuniões também tem um participante da sua. Tem um participante na sala de reuniões. Vamos passar para a sala de reuniões e depois para a questão da Margarida. E depois voltamos a passar a palavra para o Carlos. Por favor, se tiver alguma questão que queiram colocar e que já foi colocada e respondida, então não voltem a colocar para poupar-nos tempo e assim mais pessoas puderem falar. Força, Avelino. Okay. Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos Rosado de Carvalho. Tenho acompanhado muito bem as suas comunicações por via dos meios de comunicação social e nós estamos aqui precisamente para discutirmos mais uma vez o problema econômico, os problemas que Angola atravessa do ponto de vista econômico. E eu gostaria de dirigir uma questão direta mesmo
ao Carlos Rosado. A questão é a seguinte. Nós identificamos aqui muitos problemas que afetam a economia angolana. E disse muito bem na sua comunicação que o problema não é de hoje. O problema não surgiu por intermédio da Covid-19. Ou seja, a Covid-19 veio simplesmente agravar. Quais são esses problemas? O problema da fome, o problema da pobreza, o problema do desemprego, o problema da corrupção, o problema do nepotismo. Todos esses problemas afetam diretamente e fortemente a nossa economia nacional. Eu gostaria de saber. Com o partido no poder, que está governando já há 45 anos, vamos comemorar daqui a pouco, 45 anos de independência, acha que algum dia a economia angolana terá futuro como a economia dos países do primeiro mundo? Ou então já é a altura de pensarmos seriamente numa alternância de poder? Acha mesmo que o partido no poder, o MPD a governar, algum dia vamos conseguir derimir estes problemas todos que acabou de apresentar no gráfico? Muito obrigado. Obrigada, Sapotata. Então, vamos passar para a questão da Margarida. Frei Pedro, vou deixar mesmo a sua para na próxima volta, não sei se teremos tempo, ok? A Margarida diz que como é que podemos ajudar as famílias mais vulneráveis a criar micronegócios rentáveis? A outra questão, quais as áreas do mercado acessíveis à população periurbana que possam gerar rendas? Quais são essas áreas? Essas são as questões da Margarida. Carlos, nós temos mesmo poucos minutos, daqui a pouco terminamos às 11. E então, se puder resumir as questões, se puder resumir as respostas, para voltarmos para as outras questões, seria bom. Bom, muito bem. Eu começava justamente pela Margarida, a única senhora que colocou questões. Estes ambientes são muitas vezes muito masculinos. Precisamos também de melhorar em termos de género. É o seguinte, relativamente aos pequenos negócios, enfim, eu não tenho assim muita coisa a acrescentar. Eu acho que são as próprias pessoas, não é, que devem identificar quais são as oportunidades, porque provavelmente as oportunidades no Sambizanga não são as mesmas oportunidades que têm no Kazenga ou que têm em Viana, não é? Essas oportunidades variam de sítio para sítio. Agora, o que eu posso falar é de eventuais instrumentos que podem ajudar as pessoas. Qual é, muitas vezes, o problema das nossas mamãs? É que não têm nem $50. $50 atualmente são à volta de 30 mil kwanzas para iniciar o seu negócio, para fazer o seu negócio. E, portanto, é preciso nós desenvolvermos o microcrédito, ou desenvolver ainda mais o microcrédito. O microcrédito é empréstimos de pequenos montantes e que vão diretamente satisfazer necessidades específicas de alguém. E muitas vezes esse microcrédito deve ser dado a senhoras, que são as mamãs, que são pai, que são mãe, que são tudo. E, portanto, é necessário nós desenvolvermos mais estas opções financeiras de pequenos montantes e que vão diretamente ajudar famílias, sobretudo mulheres. Porque relativamente aos negócios em concreto, ou às oportunidades em concreto, eu não sei. E há também alguma coisa que nós precisamos de fazer. Eu sou contra o assistencialismo. É aquela máxima de que se encontrares um pescador, tu não lhe deves dar o peixe, deves dar uma cana para pescar. Eu estou de acordo com isso. Mas nós, em muitos casos, estamos numa situação tão aflitiva que nós precisamos mesmo de assistência. Porque se nós encontrarmos um pescador que está desfalecido,
antes de lhe darmos, ele não vai sequer conseguir pescar. Nós temos que o ensinar a pescar e antes disso temos que lhe dar peixe, porque temos que o recuperar. E, portanto, eu sou adepto de, em algumas circunstâncias, transferências de dinheiro, transferências monetárias para as famílias mais vulneráveis, como de alguma maneira parece que está a acontecer com o programa Cuenda, que são 8.500 kwanzas por mês, pagos cada 3 meses. Mas depois já começamos a ouvir dizer que os que estão em algumas comunas, em alguns municípios, quem está a receber o Cuenda são pessoas que não precisam, familiares dos administradores, familiares dos que gerem o fundo. Portanto, nós temos, infelizmente, muitas vezes e cada vez mais esse tipo de problemas que precisamos de resolver. Mas, Margarida, peço desculpa de a desiludir, mas eu não consigo, nem tenho essa experiência e, portanto, em cada sítio são os empreendedores que os há um bocado por todo lado. O que nós temos que fazer é criar condições para que nós possamos ajudar os empreendedores. E isso leva-me à pergunta que foi feita pelo Francisco sobre as questões, já não é microcrédito, já são créditos maiores, o programa Angola Invest. Nós temos sempre os mesmos problemas. E também já alguém mencionou isso. Esses programas normalmente são criados quando? São criados por ocasião das eleições. E, portanto, o programa Angola Invest, de facto, era um bom programa, mas foi um programa que não funcionou, absolutamente não funcionou esse programa. Agora temos o PAC, que eventualmente pode, eu também, enfim, vamos ver a circunstância, eu tenho algumas críticas relativamente ao PAC, porque o PAC é muito dirigista, diz onde é que nós temos que investir para ter apoio, e eu sou da opinião que nós devemos apoiar todas as coisas pelo seu projeto, pelo seu contributo para a economia nacional e não pelas divisas que consomem. O consumo de divisas não é um critério para nós atribuirmos apoios. Nós temos que atribuir apoios aos projetos que têm valor acrescentado nacional, que dão emprego às pessoas. É por aí que nós temos que fazer, independentemente do setor de atividade a que pertençam. A questão foi também levantada, a questão dos... Enfim, andamos todos muito à volta do que é que nós podemos fazer. Eu creio que, de alguma maneira, já disse qual é a minha opinião. Nós não temos que fazer uma coisa, nós temos que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E a mais importante delas é a nossa mudança da mentalidade, incluindo nós próprios. Perguntava o Edivaldo o que é que podemos fazer cada um de nós. É isso, começa pela nossa responsabilidade. É um bocadinho como agora a questão da Covid. A questão da Covid é uma questão individual, nós temos que mudar os nossos comportamentos. E, portanto, também a outros níveis temos que mudar o nosso comportamento. Se eu vou para chefe de uma empresa ou para chefe de qualquer coisa e a primeira coisa que eu tenho de fazer é aplicar aquela máxima de que o cabrito come onde está amarrado, isto não funciona. Temos que apostar na nossa... São coisas genéricas, são coisas de lapalice, mas é a verdade. Não há... as pessoas estão sempre à espera que se diga uma coisa qualquer que nos vai resolver o problema. Aliás, isto tem sido um dos nossos problemas. Nós agora, por exemplo, temos um programa de privatizações. O programa de privatizações vai resolver o problema de Angola? Não, pode ajudar a resolver. Nós temos que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo para que possamos resolver os nossos problemas e isso também é a responsabilidade individual de cada um de nós, das suas alterações de comportamento, por exemplo, em termos de emprego, assiduidade ao emprego, responsabilidade no emprego, enfim, todas estas coisas que parecem, repito, coisas de lapalice, são muito importantes de se fazer. Sobre o Daniel, relativamente ao impacto da Covid, ele é muito simples, Daniel, e foi o que eu expliquei. Angola depende do petróleo. E o que é que acontece?
uma das coisas que a Covid fez foi parar a economia mundial. A economia mundial parada não precisa de petróleo, ou precisa de menos petróleo. Logo, a partir daí, o preço do petróleo desce. E o preço do petróleo desce, quer dizer que nós vamos ter menos divisas, vamos ter menos dólares para comprar produtos ao estrangeiro que são importantes para nós. Se o petróleo desce, o Estado vai ter menos dinheiro e, portanto, vai ter menos dinheiro para fazer investimento público, vai ter menos dinheiro para investir na educação, vai ter menos dinheiro para investir na saúde. E, portanto, é por aí que as coisas estão, digamos assim, a acontecer. E a Margarida falava em oportunidades. Por exemplo, a Covid também veio-nos mostrar e veio-nos dizer que o futuro da economia muito provavelmente não, vai ser digital. Oportunidades de negócios que as pessoas estão a ter a Covid obriga ao confinamento, não podemos contactar uns com os outros e, portanto, em vez de irmos ao restaurante, vem o restaurante à nossa casa com takeaway. Nós vamos trabalhar a partir de casa, enfim, todas estas coisas, mas, portanto, não há muito mais a dizer, sobretudo numa economia como a nossa, portanto, basicamente, no caso de Angola, sem prejuízo dos outros problemas que resultam de nós estarmos confinados, de nós não podemos ir trabalhar, a pobreza, a miséria que resulta daí, numa economia informal. Nós falamos 7,5 milhões de pessoas trabalham no informal. Trabalhar no informal significa que muitos deles estão a vender. Se estão confinados em casa, se não podem vender, vão passar muito mal, vão ter miséria. Portanto, a Covid está a contribuir para aumentar a miséria e a pobreza em Angola. Guardei para o fim, propositadamente, esta questão relacionada com a alternância. Sem dúvida nenhuma que os países mais desenvolvidos, os países democráticos, têm alternância. E, portanto, quando nós temos o mesmo partido durante 45 anos a governar, agora é o seguinte, também é verdade, há países onde houve um domínio prolongado de determinados partidos e esses partidos conseguiram desenvolver os países. Agora, de facto, caberá a cada um de nós, em consciência, ver se devemos continuar a apostar no partido que nos tem governado, se devemos votar num partido diferente. Isto, enfim, é uma decisão individual, mas, portanto, não há nada que diga, e as pessoas também mudam, não há nada que diga que o facto Eu perdi o som do Carlos. Conseguem ouvir os outros? Não, infelizmente também não ouvimos. Ok. Então deve ser problema de internet. Vamos esperar que ele volte. Não sei, não é? Já agora regressou, sim. Pois, enfim, eu basicamente tinha respondido às questões todas e, portanto, esta da alternância é uma coisa boa, não é? No fundo é a competição. Os partidos têm que competir no sentido de desenvolver as melhores ideias para apresentar e para nós, efetivamente, votarmos. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós não podemos ignorar isso, que estes 45 anos de governação do MPLA não foram propriamente bons. Enfim, naturalmente, tiveram coisas boas, mas do ponto de vista da economia, o balanço não é positivo. Agora nós temos que ver, será que temos pessoas, nomeadamente na oposição, melhor preparadas para governarem? Enfim, eu diria que isto já é um juízo individual de cada um de nós. Agora, eu não tenho nada contra a alternância, pelo contrário, e é verdade. Nos países onde há mais alternância, onde há mais concorrência entre os partidos, são os países mais desenvolvidos. Mas também é preciso dizer, como eu fui dizendo, os nossos problemas são tão grandes, nós também não existem varinhas mágicas. Não existe uma coisa que a gente vai fazer e que vai resolver o problema de todos nós, que vai criar empregos, que vai criar todas estas coisas.
portanto, enfim, não sei, uma questão que caberá a todos nós angolanos responder no dia 22, em 2022. Agora, tenho uma coisa com a qual eu estou muito triste, que é as autárquicas. Nós precisamos de autarquias locais para ajudar a resolver o problema. Os problemas são tão melhor resolvidos quanto as decisões estiverem próximas dos cidadãos. Portanto, não é alguém no Palácio Presidencial, na Cidade Alta ou no Ministério que vai resolver as coisas do Quimbel. O Quimbel tem que ter um presidente de Câmara eleito, não é? A quem a população possa pedir contas. Não pode ser como existe agora, que tudo é do MPLA, todos são do MPLA, a administradora do Quimbel é do MPLA, a administradora da comuna é do MPLA, as pessoas que trabalham na coisa é do MPLA, essas coisas todas é que têm que, digamos assim, acabar, e eu espero que acabem. Ok, obrigada, Carlos. Temos sensivelmente 6 minutos e recebi informação de que tem mais 2 pessoas aqui que queiram falar. Então vou tentar aqui gerir da melhor forma. Como só tivemos ainda a participação de uma senhora, tenho mais 2 questões de 2 senhoras. Vou colocar essas 2 e vamos ouvir mais uma pessoa só da sala. E então, nesses poucos minutos, pedir ao Carlos que responda às questões. Se tiver alguma... Eu também não me importo de ir um bocadinho mais depois das 11, enfim, desde que não seja muito, mas estejam à vontade. Mas vamos fazer como diz, 2 perguntas das senhoras e mais uma da sala e encerramos. Está bem. A Fátima Carneiro, ela pergunta, né, o que é que o nosso governo pode fazer para que o nosso sistema de ensino seja de qualidade? Sim, senhora. Ok. Não, vi mal. Afinal, não era a senhora, é senhora. Então, vamos passar para a sala. Avelino? Sim? Sim, estou a ouvir. Sou Carlos Pulungo. Pulungo, tem que ser mesmo bem rápido. Gostaria de saber ao nosso irmão, o Rosado, quando se fala sobre a economia do nosso país, acentua-se muito a questão do petróleo, esquecendo os outros recursos que Angola explora e tem. Ao falarmos sobre isto, não estaríamos arranjar um beco para que o nosso governo continue a desviar o dinheiro dos outros recursos? E qual é a relação que pode existir entre a economia e a qualidade do ensino? Muito obrigado. Obrigada, Pulungo. A outra pessoa? Lourdes. Sim. Menezes. Ok, Menezes, força. Eu tenho 2 questões. A primeira é secundar na questão do nosso colega Faria, quando falava sobre o governo não estará a disponibilizar divisa para a compra no estrangeiro de elementos que já temos no país. Recentemente eu acompanhei 2 entrevistas de 2 elementos do governo. O primeiro é do ministro da Indústria, se não estou em erro, que disse que Angola é suficiente em alguns insumos. Portanto, no mesmo dia também ouvi uma outra entrevista numa outra televisão do ministro da da Agricultura, que dizia que Angola não tem fertilizantes. Portanto, eu gostava de fazer a seguinte questão ao Dr. Carlos. Que opinião tem relativamente àquilo que Angola já produz? Será que nós somos suficientes? Esta é a primeira questão. E a segunda, quando no começo do consulado do presidente João Lourenço, ele mostrou-se preocupado com os monopólios, dizia muito bem que não faziam bem à economia ou o desenvolvimento do país que queremos. E recentemente vimos a recuperação de alguns imóveis, a recuperação de algumas empresas ligadas à comunicação,
pela PGR. Portanto, eu gostava de ter uma opinião do doutor, como jornalista também, porque a ideia é que essas rádios ou essas empresas de comunicação foram criadas uma comissão de gestão de modo a prestar um relatório durante 120 dias. Mas não chegou esse tempo, estamos a ver, na verdade, já ter TV Palanga como um canal de desporto. Como jornalista, qual é a opinião que tem e que desenvolvimento isso pode trazer para a nossa economia? Muito obrigado. Ok, obrigada. Terminamos com... Agora fechamos mesmo, então o Carlos pode responder as questões. Muito bem, muito obrigado novamente pelas questões que nos estão a colocar. Eu posso começar, vou terminar com a educação, que começo a responder a outras e posso começar com esta pelo monopólio da comunicação social. Eu acho isso um erro crasso e isso insere-se naquilo que eu fui dizendo ou que disse aqui, que é nós fazermos as coisas da mesma maneira, estamos à espera de resultados diferentes, e é claramente esta coisa do canal da Palanca TV. A TPA quase que não sabe fazer um canal de informação geral, a TPA tem tanto por onde melhorar, ao nível do som, ao nível dos cenários, a todos os níveis, e ainda lhe vamos dar mais um canal de desporto para gerir. Eu não sei se nos querem distrair com o desporto ou qualquer coisa, que é para nós não estamos a ver as outras coisas. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E depois vem-nos com a coisa de que o canal vai massificar o desporto. E desde quando é que um canal desportivo massifica o desporto? Isto, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Os órgãos são privados, foram construídos com o dinheiro do Estado, ok, então vamos voltar, vamos fazer um concurso público e vamos privatizar e vamos devolver esses órgãos ao setor privado. Portanto, aquilo que parece que querem fazer é já uma história antiga, que é controlar a informação para ganharem as eleições, controlar a informação e dar entretenimento ao povo, para o povo não se preocupar com outras coisas. Portanto, acho que é um retrocesso tremendo. Estou com o nosso sindicato dos jornalistas relativamente a esta, e acompanho o sindicato nesta medida e nesta posição de que efetivamente isto é muito grave para a nossa economia e, como bem disse, isto vem pôr em causa promessas realizadas pelo Presidente da República e expectativas criadas pelo Presidente da República no início do mandato. Há outras questões, disse, nós não temos muito mais recursos além do petróleo. Temos, sim, senhora, sem dúvida nenhuma que temos recursos além do petróleo, a começar pelas pessoas. Mas para nós gerirmos estes recursos precisamos de ter pessoas qualificadas. Sem pessoas qualificadas nós não vamos conseguir gerir esses recursos como não estamos a saber gerir estes recursos ao longo do tempo. Agora também é verdade, e falamos muito no petróleo e vamos continuar a falar no petróleo, porque o petróleo ainda vai continuar a existir durante algum tempo. E nós temos que aproveitar bem o dinheiro do petróleo, o dinheiro que o petróleo ainda nos vai dando, tem que ser muito bem aproveitado para investirmos noutros setores. E termino aqui com as questões ligadas à educação, que quer o Avelino, quer a Fátima colocaram. É óbvio que existe uma ligação perfeita entre a economia e o ensino. Vocês vejam, os países mais ricos do mundo, ou pelo menos não são aqueles que têm mais recursos, não são aqueles que têm mais petróleo. Os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles que têm uma educação melhor. Esses é que são os países mais desenvolvidos do mundo. A Suíça praticamente não tem recursos naturais, enfim, tem recursos humanos, mas não tem petróleo, não tem minerais, não tem essas coisas todas, e é dos países mais desenvolvidos do mundo.
Porquê? Porque tem uma população altamente qualificada, uma população altamente instruída, altamente educada. E é esse o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que apostar na educação, temos que apostar na saúde. Eu finalmente, ao fim no meio do mandato, o Presidente parece que quer fazer alguma coisa relativamente à educação. Gostei de ouvir a Ministra da Educação falando no fim da monodocência, falando que o nosso... Onde é que começam os nossos problemas? Enfim, começamos logo por infraestruturas. Nós não temos escolas. As escolas têm que ter dignidade. As escolas têm que ter um mínimo de condições, têm que ter casas de banho, têm que ter água, têm que ter luz, têm que estar limpas. Isto é o básico e, portanto, precisamos de investir, para ter uma qualidade de ensino, precisamos de investir nas infraestruturas físicas. Mas mais do que nas infraestruturas, nós precisamos de investir nas pessoas. E essas pessoas quem são? São os nossos professores. Nós muitas vezes falamos com professores, eu falo, pessoas que conheço, vejo na rua, vêm ter comigo, perguntam o que são professores, e o nível é muito baixo. E a culpa não é dos professores, a culpa é da formação dos professores, de como é feita a formação. É por aí que nós temos que vir. E, nesse ponto de vista, eu vou dizer uma coisa que muitas vezes não agrada às pessoas, mas que para mim é absolutamente necessário. Nós também temos que importar professores. Nós temos que importar professores que nos ajudem a resolver o problema da nossa educação. Mas, portanto, ao fim de 3 anos, o Presidente finalmente parece estar a preocupar-se com a educação. Esta Ministra tem dito algumas coisas que me soam bem ao meu ouvido e o reconhecimento do problema pode ser, efetivamente, o início da solução do problema da educação. Mas a educação demora gerações a resolver. Nós não podemos esperar resultados da educação no curto prazo. Formar uma geração demora muito tempo. Mas agora também, quanto mais tarde nós começarmos, pior. Entretanto, é preciso, e eu gostava de terminar com esta mensagem, esta coisa de que nós produzimos uma coisa, já não precisamos de importar, não existe. Também se falou aqui, eu não respondi, a questão da autossuficiência alimentar. Eles que mostrem os números, os nossos governantes falam, andam a dar e atiram para o ar algumas coisas, mas não mostram os números, a dizer, olha, o nosso consumo de trigo é este, e deste consumo nós produzimos X em termos de produção nacional, precisamos de importar Y. Isto são conceitos económicos que existem, por exemplo, do consumo aparente. Nós temos que saber quanto é que consumimos e nós não temos esses números nenhuns. Nós não temos esses números. Muitas dessas coisas são mera propaganda. Vai dizer que a fábrica produz 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas pode ser muito e pode ser pouco, depende do consumo. E, portanto, quando nos vêm com esta conversa, eu fico muito desconfiado porque eles efetivamente não apresentam números. E Lourdes, não sei, eu creio que respondi, ou pelo menos tentei responder a todos, de maneira que eu não sei se tenha mais alguma questão a colocar, se ficamos por aqui. Ok, ficamos sim por aqui. Como a Lourdes disse que tinha perguntas a fazer, eu dou-lhe o privilégio de fazer a pergunta final. Algumas já foram colocadas, né? Lembro-me que no Chota, falamos dos recursos naturais e falou-se também dos outros recursos que a Angola tem. Então, o que me deixa triste é saber que há vários outros recursos aqui, mas só se fala do petróleo. Por exemplo, explora-se muito a madeira, muito mesmo. Existem zonas que estão a ficar devastadas. Por exemplo, temos que comprar cama que vem de fora, que a madeira é produzida de fora, mobiliário que a madeira é produzida de fora, e são até mais caros. Quando explora-se madeira aqui em Angola, e muitas províncias
muitas localidades as pessoas estão a sofrer por conta dessa exploração que se faz, que é feita. Dos diamantes também já se falou. Existem as zonas aqui em Angola de exploração de diamantes que as pessoas estão a sofrer por causa dessa exploração que é feita de forma desenfreada. Então, a questão é essa, temos recursos aqui, mas só se fala do petróleo e esses recursos são explorados, não se fala onde é que vai. E é só sair um bocadinho de Luanda, consegue-se ver caminhões de madeira a passar. E eu acredito que existem outros, mas o Carlos também já falou sobre isso. Então, muitas coisas no discurso do Carlos já foi respondendo e que me deixa mais revoltada ainda com o que acontece aqui. Eu vou só aproveitar essa insistência nos recursos. Nós, quando estamos a falar em diversificação da economia, não estamos a falar apenas na diversificação para a agricultura, mas dentro dos nossos recursos também é possível diversificar, é possível explorar e preferencialmente de uma forma sustentável outros recursos, a madeira, os diamantes, etc. Mas, Lourdes, não há nenhum que tenha a dimensão do petróleo, que proporcione as receitas que o petróleo proporciona. E por isso é que os nossos governantes dão mais atenção ao petróleo. E também é mais fácil de explorar, está a perceber? E muitas vezes nós nem vemos, porque aquilo é explorado lá no mar, não é? Nós nem sequer vemos. Mas, portanto, nós não tínhamos ilusões. Enfim, em primeiro lugar, nós não conhecemos em rigor os nossos recursos. Mas, tanto quanto se conhece dos nossos recursos, nós não temos nenhum recurso natural que nos vá proporcionar as receitas que o petróleo proporciona. Não tínhamos ilusões. Quando foi desta coisa da choque, ou não sei o que, eu disse que os diamantes não representavam nada. Algumas pessoas das Lundas ficaram revoltadas, mas é verdade, os diamantes representam 1 ou 2% do PIB, representam muito pouco da nossa receita. Agora, e vou terminar com isso, há uma coisa, o principal recurso são as pessoas, Lourdes. O principal recurso são as pessoas. E, portanto, mas as pessoas, os angolanos, e nós até temos uma população muito jovem, mas se nós somos diamantes, já que estamos a falar de recursos, somos diamantes por lapidar. Qual é a lapidação que temos que fazer? É dar educação a essas pessoas, é qualificar essas pessoas. Esse é que é o grande desafio. Nós não podemos, eu vou repetir aquilo que disse há pouco, os colonos dominavam como? Através da ignorância, não dando educação às pessoas. Os nossos governantes, e não é só em Angola, em África em geral, fizeram um trabalho fantástico em termos de luta, de libertação, mas depois não nos souberam governar, porque eles próprios são vítimas desta coisa. Portanto, a grande aposta que nós temos que fazer é na educação. Nós não vamos conseguir gerir os nossos recursos, gerir o nosso país, se não tivermos pessoas qualificadas. Esse é o grande problema, esse é o grande desafio. É o desafio da educação e o desafio da saúde. E nós, na educação, temos provavelmente que importar pessoas, que importar professores, com quem nós vamos aprender e para nos desenvolvermos. E nós precisamos, nós próprios, de ter a humildade de reconhecer que em muitos casos não sabemos nada e que temos que aprender com as pessoas que vêm de fora. E, se me permite, ficava por aqui, despeço-me. Um abraço para todos, foi um prazer este convívio virtual que mantivemos ao longo desta hora e meia e pronto, estou sempre disponível para responder dentro da minha agenda às solicitações do Mosaico e renovo a disponibilidade. Tenho o meu e-mail serrosado@sap.ao, onde me podem pedir a apresentação. A Lourdes depois e a irmã Cecília têm mandam-me o vosso mail e eu posso disponibilizar também para, portanto, enfim, não há nada escondido na manga, as informações e a partilha do conhecimento farei com muito gosto. Ok, obrigada, Carlos.
É só para ter uma ideia, tivemos em volta de 56 pessoas a acompanharem. Né? Aqui na sala. Mas lá está, isso é muito ou é pouco, não sei. Está a ouvir, Lourdes? Não, para esta. Eu não sei se 56 é muito ou é pouco, não faço ideia nenhuma. Bom, é muito. Da experiência, esse é o terceiro debate e é muito. Então, gostávamos de agradecer a essas pessoas que disponibilizaram o seu tempo nesta manhã de sábado para estarem conosco, ao Carlos mais uma vez por ter aceito o nosso convite e muito obrigada mais uma vez a todos e a todas e até o próximo Cidadania em Debate, que será no dia... Depois vamos anunciar no Facebook. No próximo, vamos só ver aqui, por favor não desliguem. Será dia 10 de outubro. Vamos anunciar o tema. É só seguirem no Facebook Mosaico Angola. Muito obrigada a todos e a todas. Bom sábado. Até o próximo encontro. Obrigada, Carlos. Até a próxima.